o nosso... Na verdade, eu vou começar do videozinho. Eu fechei aqui, minimizei totalmente o zoom. Qualquer coisa você fala comigo aí, tá, Lucas? Cláudia aí fala. Esse videozinho que a gente falou, né, comentou semana passada. Meu querido. Tem alguém com áudio aberto, poderia fechar o microfone, por favor? É mais porque meu fone está meio ruim, e aí algumas horas ele começa a chiar, se tiver muito barulho de fundo. E aí, semana passada, a gente falou rapidamente desse videozinho aqui, que vai estar no material para vocês, que é da Fundação Mataciliar, esqueci o nome da fundação, mas vai estar lá elencado. Então, eu vou passar ele a primeira vez, para a gente, sábado passado a gente já viu ele, e aí eu vou falando por partes, porque apesar de ser uma representação aí, cujos elementos trazem a ideia do rio, do curso d'água, e por que é importante preservar a vegetação, a faixa de floresta, a faixa marginal, né? Essa área à margem do curso d'água, é uma lógica de funcionamento ou é um entendimento da dinâmica geomorfológica que vale para vários terrenos ou para vários tipos de APP que a gente vai começar, que a gente vai ver hoje. A gente começou a ver semana passada. No Código Florestal, ele estabelece 11 áreas, que ele chama de áreas, 11 tipos de áreas, que ele chama de áreas de preservação permanente. São 11 ambientes, 11 paisagens diferenciadas que são definidas como áreas prioritárias de preservação e cuja vegetação não pode ser suprimida, não pode ser retirada, a não ser em casos excepcionais que são previstos nesse código. A gente falou semana passada de alguns tipos de excepcionalidades que são permitidas em lei para suprimir ou ocupar essas áreas, né, onde tenham esse tipo de vegetação, esse tipo de dinâmica, característica ambiental. Então, eu vou passar aqui uma vez só para a gente lembrar como é que é esse vídeo, aí eu vou por partes, apontando alguns elementos que são pertinentes a outros tipos de ambientes, talvez com uma outra característica topográfica, outros ambientes, outros tipos de APP, vai estar mais perto do litoral, mais perto da área costeira, e por isso mesmo vai ter também influência do mar. Em outros tipos de APP, que não a faixa marginal de proteção, a faixa marginal aos canais fluviais, vai estar associada a uma condição de declividade, de topografia, de inclinação de terreno diferenciada, mas os principais elementos geomorfológicos, os principais elementos de modificação dessa dinâmica geomorfológica, dessa dinâmica de modificação desse material da superfície, vai seguir uma linha geral muito parecida com o que esse videozinho aqui bem didático mostra. Então, vamos lá. Deixa eu só... Aqui. Para mim, tá vazando um microfone. Você pede aí, Lucas, para quem está com o áudio ligado, se conseguir desligar ou diminuir, não sei se é possível. Então, vamos lá. Tá todo mundo aqui, né, vendo e acompanhando. Então, vou soltar aqui o videozinho. Vou até soltar com a musiquinha, de repente, né, para ser mais... Calma, querida. Para entrar mais no clima.
E aqui vamos por partes, né? Essa simulação didática começa, né, com um cenário onde essa cobertura vegetal ela está presente. Se não intacta, totalmente intacta, ela está presente. Então, a gente tem uma condição aí inicial de que a gente tem o solo, esse terreno tem esses materiais sedimentares, né, que sofrem alguns processos de transformação e desenvolvimento que vão resultar num corpo, numa matéria que a gente chama de solos, né? E esses solos, nós damos utilizações diferenciadas, né? Tanto para a própria agricultura, como para ocupação, para construção, enfim. O recurso ambiental solo, né? Ele também é um recurso mineral, e é um recurso que, para além de ser importante para a nossa vivência diária, né? Para ser a base de todo o nosso sustento, várias práticas produtivas também dependem da qualidade desse solo. Então, quando a gente está analisando uma paisagem, ou a qualidade, né, o nível de conservação, de equilíbrio dessa paisagem, a gente sempre pensa, né, em termos de recursos ambientais, que é o solo, que é a água, o ar, os elementos florestais, os recursos florestais. Então, quando a gente está falando do Código Florestal, é uma lei, são normas, né, que visam a preservação do meio ambiente como um todo, é justamente por isso, o principal elemento, né, classificador, identificador de áreas a serem preservadas, vai ser a floresta ou os terrenos que permitem a existência e manutenção dessa floresta. Mas, na verdade, o objetivo maior desse ordenamento territorial, desse controle, dessas proibições, não é meramente a recuperação ou a manutenção, a proteção da floresta, e todo o conjunto de elementos do meio ambiente que estão envolvidos, que vão resultar, né, também da conservação da floresta. Então, no segundo momento aí do vídeo, ele já apresenta um cenário, uma simulação sem essa cobertura vegetal. Então, sem essa cobertura vegetal no solo, especialmente nesse cenário aí, é um cenário que tem um canal, que tem um canal fluvial, tem um rio, tem um corpo hídrico, mas poderia ser qualquer corpo hídrico. O que a gente chama de corpo hídrico? Ali o corpo de água, né, que está em contato com a atmosfera, que está ali em contato com o ambiente geral. Poderia ser uma lagoa, poderia ser uma nascente, que é o que a gente vai falar hoje, lagos, lagoas e nascentes, poderia ser um reservatório de água para abastecimento, dependendo da origem desse reservatório, ele também entra como classificado como área de preservação permanente. Ele poderia ser qualquer corpo hídrico ou qualquer corpo de recurso hídrico presente na paisagem. E essa cobertura vegetal, ao ser retirada, ela propicia, ela não inicia, mas ela permite com que alguns processos naturais, intensificados pelos atos antrópicos, possam se desenvolver ou possam se intensificar. Então, ele já coloca que sem essas matas, sem essa cobertura florestal, sem esse capeamento, essa cobertura dessa superfície, essas áreas, essa superfície fica exposta. Exposta ao quê? A tudo, todas as ações e transformações que vierem, né, ou da atmosfera ou de atos antrópicos, né? E aí ele fala que a água da chuva escorre, né? Ela é transportada pelo solo e não infiltra no solo. E não infiltra no lençol freático. O que acontece? Com a cobertura vegetal, né, vamos imaginar um terreno, independente do tipo de floresta que é. Ou aquela floresta com grandes árvores, né, árvores com dezenas de metros de altura, um grande dossel, né, bem encorpadas, ou uma vegetação mais arbustiva, de arbusto, né, que é característica, se é mais verdejante, se é maior, tem folhas maiores, se tem uma aparência mais rústica, com menos vegetação, menos verdejante,
Isso vai variar de acordo com o tipo de solo que essa floresta, essa vegetação vai se desenvolver, e isso vai variar de acordo com o tipo climático, o regime climático da região. Então, de região para região, de ambiente para ambiente, vai modificar, né, a aparência dessa cobertura vegetal, a aparência dessa floresta, a aparência dessa vegetação. Mas, independente da aparência dela, a vegetação, a existência da vegetação na superfície, ela tem as mesmas funções de proteção dessa superfície. Por quê? Ao chover, a chuva não vai atingir diretamente o solo. A chuva vai atingir primeiro o quê? A vegetação. Se ela tiver mais folhas, vai atingir todas as folhas, o caule, o tronco. Então, vai ter todo esse tempo de escoar, percorrer todo esse corpo da vegetação, né? Todas esses segmentos da vegetação, para daí sim entrar em contato com o solo. E quanto mais vegetação rasteira, vegetação arbustiva tiver, maior ainda o tempo, né, que essa água vai, que essa umidade, essa água, esse teor de umidade vai permanecer ali nas camadas iniciais, na superfície mesmo do solo. E aí, para além da infiltração direta, algumas gotas de chuva não vão passar, não vão atingir a folha da árvore, o tronco da árvore. Algum nível, né, algum volume dessa chuva vai entrar em contato direto com o solo, mas vai ser um volume muito menor do que se o solo estivesse totalmente descoberto. E aí, entrando em contato com o solo, através do contato direto, vai se infiltrar, ou seja, né, vai entrar pelos poros do solo e vai começar a escoar, a infiltrar para cada vez profundidades mais avançadas, né, níveis mais profundos desse solo, e dependendo das características desse solo, pode ser que quanto mais poroso, e aí outras características físico-químicas, mas vamos aqui recortar na questão da porosidade. Quanto maior a possibilidade de infiltração dessa água, né, de transporte, de transferência dessa água dentro do solo, maior a possibilidade que esse solo, que esse fluxo de água tem de atingir o quê? Níveis mais profundos, que a gente vai chamar do lençol, atingindo o nível subterrâneo de água, que a gente vai chamar de lençol freático, e se acumular. Para além da gota que vai atingir diretamente o solo, a gente também tem aquela gota que passou por toda a vegetação, a folha, o caule, a raiz, e aí vai demorar muito mais tempo até entrar em contato com o solo. E eu nem vou falar aqui que a presença da vegetação para o microclima, para auxilia também em todo o funcionamento, né, do ciclo de carbono, diminui, né, por todos os seus processos de respiração e evapotranspiração da vegetação, auxilia nos mecanismos atmosféricos, nem vou entrar nessa consideração. Vamos focar aqui na superfície, no solo. Então, com a presença da vegetação, seja ela mais densa, menos densa, de alguma maneira, ela vai facilitar, ela vai permitir com que todo esse ciclo de infiltração, de chegada de água no solo, infiltração, demore um pouco mais e vai permitir que um maior volume, de fato, adentre no solo, infiltre no solo e alimente esse lençol freático. Quando isso não acontece, quando a gente tem uma drástica redução dessa vegetação, ou como no caso do cenário, nenhuma vegetação sobre esse terreno, essa superfície, esse solo, o potencial de infiltração vai ser muito menor. Por quê? A água vai atingir diretamente uma superfície que vai estar descoberta, desprotegida. E aí, o que isso vai acarretar? E o que isso tende a acarretar? Claro que o nível, né, de intensidade desses processos,
que a gente vai chamar de processos erosivos, que são processos que degradam, né, a qualidade ambiental dessa superfície, desse solo, vai depender também do tipo de material, que tipo de solo é, qual a declividade que está, se é muito íngreme, se é pouco íngreme, mas, de maneira geral, toda a superfície que está desprotegida, está sem cobertura vegetal, ela fica mais exposta a receber diretamente a chuva, a receber diretamente a precipitação. E com o acúmulo, né, dessa precipitação, a tendência é que esses fluxos hídricos, esse caminho das águas, né, essa concentração de água, ela caminhe pelo solo, né, pela superfície, na verdade, encontrando o quê? O caminho mais fácil. Qual o caminho mais fácil? Vão ser as reentrâncias, a parte do terreno que for mais fácil para a água passar, né, para a água escoar, para a água escorrer. Ou seja, onde já tiver um caminho preferencial mesmo, onde já tiver aquela a parte mais rebaixada, né, de reentrâncias dessa encosta, dessa superfície, desse terreno. Então, a tendência é que a água ela se acumule nessas áreas mais côncavas, né, nessas áreas mais rebaixadas das superfícies e vai atingindo, e vai seguindo o quê? Vai seguindo a declividade, vai seguindo a força da gravidade, né, sempre de cima para baixo. Então, vai se transferindo das áreas mais altas para as áreas mais baixas do terreno. E é geralmente da encosta para o rio, da encosta para áreas de baixada, da encosta. E aqui encosta, a gente pode chamar encosta todo o terreno que tem uma certa declividade, todo segmento de terreno, segmento da superfície, tem uma certa inclinação, uma certa declividade. E por isso mesmo favorece o quê? A transferência dos materiais que estão nessa superfície. A transferência aqui de água, a transferência do fluxo da chuva. Esse fluxo da chuva concentrado, ele tende a se concentrar seguindo os mesmos caminhos, que a água vai sempre seguir o caminho mais fácil, né? Se encontrar alguma barreira no caminho, encontrei um bloco rochoso, um bloco de rocha que não consigo passar por esse bloco de rocha. Ou eu vou escavar, né, a água, ou esse fluxo de água vai escavar ou vai fazer o contorno, mas vai sempre fazendo esse caminho de percolação, de escoamento da água. E esse caminho da água não vai levar somente o líquido. Essa transferência do líquido vai levar consigo também o material que está ali na superfície, o material consolidado. Então, sempre seguindo o mesmo caminho, esse fluxo hídrico vai começar a retirar esse material superficial, essa argila, essa areia, esses pedacinhos do solo vão sendo retirados dessa superfície. E é isso que a gente chama de processo erosivo, né? Quando esse material da superfície ele vai sendo retirado e com isso vai gerar o quê? Vai gerar uma feição. Uma feição o quê? Uma feição de perda de material, uma feição erosiva. E essa feição erosiva vai ter mais ou menos o formato, a aparência, de acordo com o tipo de fluxo, o tipo de caminho que a água fez naquela superfície. Aí, exemplificado, né, desenhado, a gente tem o que parece ser uma feição erosiva, que a gente pode chamar de vossoroca, né? Que são feições erosivas que têm uma característica, né? Uma profundidade um pouco maior, que são feições erosivas um pouco mais aprofundadas, intensificadas, que já denota, né? Que já demonstra que esse processo erosivo é um processo erosivo mais desenvolvido, um processo erosivo, ou seja, um processo de retirada desse material da superfície, que já está acontecendo há algum tempo, né? Já apresenta, já demonstra essa fragilidade dessa superfície. E se lá, né, o fundo dessa imagem, eu estou falando que aquilo é uma feição erosiva, porque é uma feição, uma forma causada pelo processo de erosão, que é a retirada desse material na superfície, do terreno, seja ele numa encosta mais íngreme ou uma encosta menos íngreme. Para ter erosão, não precisa ser um grande paredão, com grandes declividades. Precisa só ter algum tipo de inclinação que permita com que a água se desloque nessa superfície. Então, a gente pode ter erosão também em terrenos mais suavizados, né? Que a aparência da inclinação é mais suavizada, mas que vai permitir com que a água se transfira dessa parte mais alta para mais baixa, que a água
escoe nessa superfície. Então, se lá, né, ao fundo desse cenário, eu tenho essas feições erosivas, que perderam esse material ele simplesmente não evapora. Né? Todos os sedimentos que são remobilizados, retirados de alguma superfície através da erosão, ele vai ser transferido e vai ser depositado temporariamente ou com uma certa estabilidade, né, durabilidade nessa paisagem, e vai ser transferido para alguma área. Via de regra, todos os fluxos hídricos das encostas dos terrenos, eles sempre vão escoar para a parte mais rebaixada desses terrenos, rebaixada dessas regiões. E qual é a parte mais rebaixada dessas regiões? É o que a gente chama, né, de talveg. É aquela linha de menor profundidade, a mais rebaixada do vale, a mais rebaixada do terreno. E se todos os fluxos vão convergir, né, pelas leis físicas, né, vão convergir para o mesmo, não para o mesmo ponto, mas para o mesmo caminho, tanto o fluxo hídrico erosivo quanto o fluxo hídrico que vai resultar no que a gente chama de rios. Todos os rios e fluxos de erosão vão ser encaminhados para o mesmo caminho, para o mesmo ponto, que é esse talveg, que é o próprio curso d'água. Então, todo esse fluxo erosivo, esse material que está saindo de erosão, ele, em algum momento, pode atingir o curso de água, o curso fluvial, o rio. E aí, acarretando, né, o que está representado aí, essa manchinha mais amarelada, mais esbranquiçada na lateral, é o que a gente chama de, né, assoreamento. O que é o assoreamento? Né? Quando esse material, esses sedimentos, que são transferidos por processos erosivos, eles atingem algum corpo hídrico. Não necessariamente ocorre só em rio. É porque o mais frequente, talvez o que nos afete mais, o que a gente mais perceba, é o assoreamento dos canais, que é entrar um grande fluxo de sedimentos nesse canal fluvial, e isso vai interferir em várias coisas. Dependendo do tipo, da qualidade desse sedimento, olha, esse sedimento vem de um processo erosivo daquele terreno ali da margem esquerda, onde tem uma atividade agropastoril, né, agrária, que usa insumo químico. Então, esse sedimento vai estar contaminado pelo insumo químico. Então, esse sedimento vai ter em contato com esse recurso hídrico, um canal, vai ter também a participação na modificação química desses elementos. Ou não, pode ser que não tenha essa participação química, que seja um sedimento que não tenha essa alteração química ou essa participação de insumo químico, seja simplesmente um maior volume de areia que atingiu esse rio. Mesmo assim, esse maior volume de areia que vai se acumular no rio, ele pode dificultar os processos de fluxo desse rio, os processos de captação da água desse rio, se por acaso esse rio for captado para abastecimento. Ele pode dificultar os processos biológicos desse rio, porque quanto mais sedimento chegar nesse rio, o volume de água desse rio pode não ser suficiente para carregar esses sedimentos para mais longe, carregar esses sedimentos, né, até sua foz, por exemplo. Isso vai fazer com que tenha a possibilidade de se acumular um volume desses sedimentos em alguma parte dos rios e transformar essa feição, criar algum tipo de bloqueio ou limite para a própria fauna aquática, né? Então, não só em termos de, olha, a erosão é ruim para os solos, porque vai retirar grande parte desses solos, pode ser que retire os elementos, né, com maior nutriente, e aí vai afetar a qualidade, a fertilidade desses solos. Olha, a erosão também vai afetar a qualidade dos recursos hídricos, porque pode modificar a sua composição química ou pode fazer com que o trabalho dos rios, que é essa transferência de energia, de sedimentos de água, fique impossibilitada, porque vai ter muito sedimento nessa calha fluvial, vai impossibilitar ou dificultar a transferência desse fluxo hídrico, né? O caminhar desse rio. Então, não somente
o desmatamento, a retirada dessa vegetação, pode acarretar um dano, um impacto ambiental no terreno que é feito, como também dependendo de como essa área se comunica com as outras áreas do ambiente, principalmente se está próximo de algum corpo hídrico, como isso pode afetar outras áreas, esse impacto pode estar conectado a outras áreas. E vamos só finalizar aqui. Como eu falei, as margens de rios e encostas sofrem erosão, carregando esses sedimentos, causando o assoreamento. O negócio do Zoom fica me atrapalhando. E aí, de fato, a gente agora vai conversar sobre essa simulaçãozinha. Eu já tinha mostrado semana passada, falando especialmente do primeiro tipo de APP, e talvez a mais reconhecida como APP, que é a faixa marginal de proteção, que são as áreas marginais dos canais fluviais, que a gente falou semana passada. E aí, hoje a gente vai apresentar alguns outros, né? Os outros 10 tipos de áreas, que são também os outros 10 tipos de terrenos, que também são classificados como áreas de preservação permanente. E a maioria deles, na verdade, assim, todos eles, mas alguns, essa conexão com o recurso hídrico, essa conexão com os outros recursos da paisagem, são mais visíveis, né? São mais diretamente correlacionáveis, justamente porque segue nessa linha de, olha, essa faixa marginal, esse entorno desse corpo hídrico, a gente tem que proteger para evitar a erosão das margens ou a erosão na área de margens e evitar com que esse sedimento gerado por esses processos erosivos de margem atinjam esse corpo hídrico. Então, a maioria das APPs elencadas no Código Florestal segue nesse sentido. E aí a gente vai falar hoje de algumas outras que não estão diretamente ligadas à existência de um corpo hídrico, mas que indiretamente estão ligadas ao sistema de abastecimento ou reabastecimento desses corpos hídricos, que, em última instância, é o quê? Se preservar as superfícies, as condições de infiltração, permeabilidade superficial. Então, de uma maneira ou outra, Código Florestal protege floresta, protege floresta. Protege recurso hídrico, protege recurso hídrico. E protege todos os outros recursos ambientais que estão associados a esses ambientes. Quais ambientes? A gente vai ver aqui alguns tipos de ambientes. E aí, seguindo aí, nessa linha de apresentar, de falar sobre cada tipo de APP, a gente falou semana passada do primeiro inciso, que fala de faixa marginal, e aí logo em seguida a gente tem o segundo inciso, que é o entorno dos lagos e lagoas naturais. Então, o artigo 4º, que é o nosso cabeçalho, que vai servir para todos os tipos de APP, fala que são, né, áreas de preservação permanente, em zonas rurais ou urbanas. Então, independente, todos esses terrenos que a gente tratou semana passada e vai tratar hoje, pode ser classificado como APP, estando em zona rural ou zona urbana. O que vai definir se ele é uma área de preservação que tem que ser preservada, e aí vai ser uma área que não vai ser possível de ser interferida, de retirar a vegetação, de modificar a superfície desse terreno, não vai ser a sua localização em área urbana ou área rural, e sim essas características fisiográficas que vão garantir se nesse terreno tem as funções ambientais esperadas para esse tipo de ambiente. Então, no segundo inciso, são APPs as áreas de entorno de lagos e lagoas naturais em faixa com largura mínima dele. E aí, em zonas rurais, 100 metros. Até esse texto está um pouco confuso, né? 100 metros, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. Ou seja, as lagoas, né, que o corpo d'água tiver
Até 20 hectares, a faixa, em zona rural, a faixa vai ser 50 metros. Acima, 50 metros. Acima de 20 hectares, vai ser 100 metros. Por quê? Quanto maior o corpo hídrico, maior o volume de água, né? Então, assim, um maior volume de recurso hídrico você vai estar protegendo, né? E aí, nas zonas urbanas, essa faixa do entorno dessas lagoas e lagos naturais vai ser de 30 metros. E aí, o que é uma lagoa, o que é um lago? Então, eu trouxe aqui uma definição, e aí eu fui, né, sair um pouquinho do Código Florestal. A maioria das definições que a gente traz aqui são definições que ou tem no Código Florestal ou na Resolução CONAMA 303, que auxilia ali, traz alguns verbetes não explicados do Código Florestal. Então, sair do Código Florestal, partir lá para a geomorfologia, do glossário geológico e geomorfológico do professor Gerken, né? A versão que eu tenho aqui de 2010, mas eu acho que tem outras versões, que define, né? Eu peguei algumas informações do que são lagos, o que são considerados lagos no entendimento da geografia física, da geomorfologia, da caracterização fisiográfica desse terreno, ou dessa forma, dessa feição. Então, são as depressões do solo, produzido por causas diversas. Quais são essas causas diversas? Aí eu coloquei ali, pode ser origem vulcânica, tectônica. Então, pode ser, né, que na origem desses terrenos, por soerguimentos, movimentações tectônicas, houve algum rebaixamento, soerguimento na topografia desses terrenos e criou uma área mais rebaixada, mais deprimida. E por ser uma área mais deprimida, vai acumular o quê? Os sedimentos e a água. Então, são depressões que foram deprimidas, né, ao longo da sua história evolutiva por vários, podem ser deprimidas por vários fatores e que são cheias de água, essa água está confinada de alguma maneira. Mas, geralmente, são alimentados por um rio, ou mais de um rio, afluente, ou seja, o rio que alimenta, o rio que entrega água para esses lagos. E também pode possuir um rio emissário, que é um rio que evita o transbordamento dessas lagoas. É um rio que faz a retirada desses lagos e lagoas. E aí, por definição, eles são muito parecidos, lagos e lagoas, na sua origem, né? Na sua construção. E aí, por definição, as lagoas são definidas como lagos menores, de menor instância, né? De menor profundidade, de menor extensão. E, geralmente, eles são localizados nessas bordas litorâneas. Então, são os grandes sistemas lagunares, sistemas de lagoas, são várias lagoas reunidas, mais próximos da área costeira. E aí vai por ter interferência da área costeira, por ter interferência do lençol freático, que vai receber também água salgada, a salinidade das lagoas, né? A água das lagoas tem uma salinidade diferenciada, por vezes doce, por vezes salgadas, né? Aquela água salobra. Então, por definição, o lago é essa depressão, pela sua história evolutiva, esse terreno, sua história evolutiva, tem uma topografia deprimida em relação ao seu entorno, e por isso mesmo acumula uma certa quantidade de água e vai recebendo isso do sistema fluvial, do sistema de rios no seu entorno. Então, o rio vai alimentando os lagos, e para não ficar totalmente, né, por não ficar totalmente confinada, faz parte desse sistema hídrico, em algum ponto, alguns pontos, há canais, né, que pegam a água desse canal, né, desse lago. Isso quando acontece na parte litorânea, na parte costeira, pelas características costeiras, que é aquela declividade, né, rebaixada, pela proximidade do mar, vão ter características específicas, né? Uma maior limitação espacial, né, de profundidade e de extensão, e a participação dessa água salgada. E aí, acabei não trazendo aqui, acabei tirando. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de lagos, até mesmo em regiões densamente ocupadas. Aqui no caso do Rio de Janeiro, a gente tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente tem a Lagoa dos Patos, na região sul, né? Mas Simone, ali, essa segunda imagem aí, mas é uma lagoa densamente ocupada. Assim como aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, e acredito que em outras cidades a gente tem esses sistemas lagunares, principalmente nas capitais ou nas zonas, nas zonas mais urbanas, que o entorno dessas lagoas vai ser densamente ocupado, mais uma vez, né? Assim como a faixa marginal dos rios. E, historicamente, né, como é que evoluiu nessa sociedade? Ocupando os terrenos mais fáceis.
quais são os terrenos mais fáceis, que eram, mas continuam sendo, né? Mas que sempre tinha uma facilidade de acesso. Os terrenos menos declivosos, mais planos, próximo à costa, próximo à fonte de água, que vão ser os terrenos que vão estar ali vizinho ao rio, vai estar vizinho à lagoa. Considerando, né, o primeiro Código Florestal foi da década de 30, nem falava de zona urbana. O primeiro Código Florestal que falava de zona urbana era da década de 60, 67, eu acho, 65. Em 65, grande parte dessas regiões, né, mais urbanizadas já estavam necessariamente ocupadas. Então, a legislação ela não pode funcionar retroativa, né? Ela funciona daquele ponto que foi instituída, né, do presente para frente. O que já está construído, né, da década de 60 para trás, e aí a gente pode ver isso no próximo módulo, quando a gente também falar de reserva legal, que a questão da anterioridade é considerado, se não legal, pelo menos regularizável, regular. Porque, a princípio, quem ocupou esse entorno da lagoa, do curso fluvial, na década de 20, na década de 30, 40 e 50, não estava cometendo infração ambiental segundo as normas da legislação ambiental vigente à época. Então, a gente só pode analisar isso analisando as regras vigentes à época. O que não quer dizer que uma nova intervenção, né, atual não deva considerar também a legislação ambiental. Só que, mais uma vez, se todo o entorno estiver ocupado e for um único lote desocupado, que está sendo analisado, será que esse único lote vai ter realmente a função ambiental original daquele terreno? Então, por isso mesmo, principalmente os órgãos ambientais estaduais, que são frequentemente responsáveis pelos processos de licenciamento, pelos processos de fiscalização ambiental, eles têm, cada órgão, cada estado, cada prefeitura, né, dependendo da organização administrativa desses estados, eles têm as suas regras, os seus decretos, os seus procedimentos próprios para detectar se, de fato, há a função ambiental naquele terreno ou não. Há justificativa para se manter uma regra de proteção ambiental mais restrita ou não. É um caso de se manter um certo controle ambiental, mas mais adequado, menos restrito, mais razoável. E aí a gente tem um outro tipo de APP também relacionado ao quê? A presença de água, a corpo hídrico. Mas aí um outro tipo, uma outra forma de corpo hídrico, que é o artigo 4º, inciso 3º, o entorno dos reservatórios de águas artificiais, das nascentes e olhos d'água perenes. Então, traz lá no 3º inciso, que é a APP, em área urbana e área rural, as áreas no entorno dos reservatórios de águas artificiais. Então, ao redor dos reservatórios de água, mas aqueles reservatórios que são decorrentes de represamento ou barramento de cursos d'água naturais, ou seja, né, no caminho lá do rio, no caminho do curso de água fluvial, por algum motivo, esse canal, esse curso d'água, foi represado, se criou uma barragem dentro, né, no caminho desse curso fluvial. Esse reservatório criado a partir de um curso de água fluvial, ele é um APP, né? Na verdade, o entorno dele, a faixa ao redor dele, vai ser considerado uma APP. Mas qual vai ser a metragem disso? Isso vai ser definido na licença ambiental do empreendimento. Que empreendimento? A própria barragem. Ou o empreendimento maior que necessita daquela barragem. Por quê? Se a faixa marginal é APP, se as margens do rio é APP, o rio também não pode, né, sofrer nenhuma intervenção. Ele só pode sofrer alguma intervenção, como a construção de uma barragem, que é uma intervenção bem grandiosa, se isso for autorizado no processo de licenciamento. É possível? É possível. As barragens para abastecimento, as barragens até mesmo para algum uso industrial, de alguma indústria que usa um grande volume de água. Depende do projeto. Não é que seja totalmente regular, mas precisa de quê? Uma avaliação do projeto, de uma análise do impacto daquele projeto. E se, de fato, está de acordo com outras normas que não só a questão da PP, né? E aí tem o empreendimento,
que o empreendedor conseguiu com que se licenciasse a construção de uma barragem no Rio Pedro. E aí o Rio Pedro tem essa barragem de 200 metros, né, de área. E aí, na construção dessa barragem, no licenciamento dessa construção, já vai estar dizendo o raio mínimo de proteção da vegetação ao entorno dessa barragem. Por quê? Essa barragem, a água que está nesse reservatório, ou ela vai ser para o consumo humano, ela vai ser para alguma utilização desse empreendimento. Então, espera-se que permaneça, né, as condições, os parâmetros de qualidade e quantidade de água aceitáveis. Então, a gente também vai ter que proteger contra processos erosivos, degradação, a água que vai estar dentro desse reservatório, ainda que seja um reservatório artificial. O reservatório é artificial, mas o caminho do rio até chegar no reservatório, e depois desse reservatório, não é construído, não é artificial, é o caminho do rio, é o sistema fluvial natural. Então, ele tem que ser protegido dessas ações erosivas, desses processos erosivos, degradadores, que podem ocorrer nas margens. Então, essas margens também vão ser protegidas. E aí, traz lá no primeiro parágrafo que complementa essas informações. Não será exigida PP no entorno de reservatórios artificiais que não decorram de barramento ou represamento de cursos de água naturais. Que tipo de represamento? Meu empreendimento foi lá, fez um grande tanque de cimento e eu e o empreendedor preenche esse tanque que vai utilizar na atividade produtiva dele, industrial ou não, pode ser qualquer uso, né? Pelo abastecimento da SEDAI, pelo abastecimento de uma concessionária d'água, por carro-pipa, não faz parte do curso fluvial natural, não está ligado diretamente ao sistema fluvial natural, esse reservatório não precisa de APP. Precisa de APP, precisa de proteção da margem, se esse reservatório é construído dentro, no meio, interceptando, faz parte do sistema fluvial natural. E lá, o quarto inciso, né? Na verdade, eu juntei os dois, porque continua falando de sistema de componentes, de elementos, de localidades, de feições que fazem parte do sistema fluvial, que fazem parte do sistema de rios, que é outro segmento do rio, né? Então, também são APPs as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. E aí, o que é uma nascente? Como diz o nome, é onde nascem os rios, né? É a origem dos rios, é a origem de cada rio. Então, cada rio, cada canal tem uma nascente diferente. Então, pela definição do Código Florestal, a nascente é um afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade, ou seja, continuidade ao longo do tempo, ao longo das estações do ano, e dá início a um curso d'água. É a mesma coisa para olhos d'água, né? Olhos d'água é a nascente que está numa posição topográfica, né, mais, vamos dizer assim, mais rebaixada. E por que qualquer situação topográfica? Porque vai ser nascente a cabeceira do rio, o início do rio, que vai estar lá no alto da Serra do Cipó, e vai ser nascente o grotão, né, o afloramento de água que tiver na área de baixada. Ou seja, na área declivosa, montanhosa, vão ter rios que vão nascer lá na área declivosa, montanhosa. E vão ter rios que vão nascer já na parte mais plana, de baixada, de planície. As nascentes vão ter características diferentes, mas elas são o afloramento, o ponto inicial dos rios. O ponto inicial, né, dos fluxos superficiais que vão transportar um recurso para a gente, que é tão importante, que é o recurso hídrico. Então, independente se ela está numa área montanhosa ou se ela está numa área mais rebaixada, se ali aflorar o lençol freático, que é o nascimento do rio, vai ter um raio mínimo, o seu entorno vai ser protegido. E aí não vai poder o quê? Suprimir vegetação. E aí, a própria condição de não pode retirar a vegetação, ou seja, não pode modificar nada da estrutura superficial desse entorno das nascentes. E aí, seguindo ainda
nessa questão, né? Sobre... Repetiu aqui. É a mesma coisa. Sobre os terrenos que são caracterizados como de preservação permanente. Deixa eu passar por cima. Os terrenos que são caracterizados como áreas de preservação permanente, sobretudo os que estão diretamente associados ao sistema fluvial, ou seja, aos componentes, às várias feições que fazem parte do sistema de rios, né? A gente tem aí, eu até vou mandar para vocês depois, até um material que a gente utilizou, que é como se fosse uma cartilinha, um folderzinho, um cartaz do CIGAM de São Paulo. Eu esqueci o que quer dizer a sigla, mas é um órgão que trata de questões ambientais em São Paulo. Não é de licenciamento, acho que é só de levantamento de estudos ambientais, uma coisa assim. Que traz, né, algumas ilustrações, né, bem didáticas sobre o tema, né? Então, aí só para reforçar, né? Se a gente pensar que o Código Florestal também protege o recurso hídrico, os terrenos, vão propiciar a manutenção dos recursos hídricos, a gente tem aqui, né, um exemplo aqui, desse esqueminha, o primeiro esquema aí à esquerda, né? A nascente, o APP de nascente, que vai proteger esse entorno da onde aflora esse lençol freático, da onde aflora esse recurso hídrico, todo o segmento dos canais, né, todo o caminho do rio, ele vai ser protegido em ambas as margens. E aí isso vai variar o quê? Vai variar de acordo com o volume, o tamanho do rio, né? Aqueles rios que têm largura até 30 metros, ou tem uma largura até 10 metros, eles vão precisar, na verdade, de uma faixa de proteção de, no mínimo, 30 metros. E por que, quando eu falo precisar, a gente tem que pensar sobre dois aspectos. O primeiro é, realmente, como eu estou explicando até agora, né, a gente está conversando até agora, a cobertura vegetal vai proteger o terreno, vai evitar os processos erosivos, e com isso vai resguardar a qualidade do solo e da água. Ok. Mas pelo próprio funcionamento do sistema fluvial, que funciona da seguinte maneira: é o caminho das águas, é o caminho organizado das águas, né? Como eu falei, todos os fluxos hídricos, eles convergem para o ponto mais fácil de caminhar. O ponto mais fácil é sempre o ponto mais rebaixado. É aquela linha, né, de maior profundidade daquele terreno. Então, vai sempre se acumular na parte mais rebaixada dos terrenos. E aí vai dar origem a esses rios, né? E aí ele começa lá nas encostas, lá na nascente, e tende, né, para partes mais rebaixadas, que no nosso contexto aqui, majoritariamente, vai ser encaminhado ou para a parte interiorana do continente, né, para um outro lago, para um outro rio maior, ou vai ir para a parte costeira, né, que vai desaguar no mar. Mas sempre vai buscar o caminho até chegar à topografia, o terreno mais rebaixado possível. E aí, nesse caminhar das águas, né, ao longo do tempo, ao longo do ano, a gente tem variações nesse volume de água, que são o quê? As inundações. São as cheias, né? Atinge o nível máximo da calha fluvial, o nível máximo ali da forma, da feição dos rios, e em alguns períodos de maior pluviosidade, geralmente, né, se excede esse caminho, essa calha fluvial, né? E quando excede essa calha fluvial, a gente chama o quê? O processo de inundação, quando as águas excedem a calha fluvial e atingem ali os terrenos adjacentes aos canais fluviais, que vão ser representados, né, pelo que a gente chama de planície de inundação, já diz o nome, aquela área mais plana, que vai receber com uma certa frequência esses processos, esse volume de água através desse processo de inundação. E é justamente essa faixa, esse terreno mais próximo do rio, que é o que a gente chama de faixa marginal, essa faixa marginal, é que vai ser
primeiramente afetado pelos processos de inundação. Então, para além, né, de se resguardar, se evitar processos erosivos, se evitar a degradação do solo e das águas, também é uma faixa de proteção, né, desses terrenos, né? É uma faixa de proteção das atividades que estão nesse entorno. Pode ser que a inundação do rio não atinja essa faixa marginal de 30 metros, né? Esse espaço todo de 30 metros. Mas já é uma faixa que, por estar ali resguardada de construções, intervenções, já vai ser mais um ponto, né, de segurança e proteção da população. Então, funciona, né, em duas vias. E aí, continuando aqui, se o rio tem até 10 metros de largura, ele vai ter uma faixa mínima de 30 metros de área protegida, de área que não deve ser construída, retirada da vegetação ou modificar a sua superfície, em ambos os lados do rio. E aí, se ele tiver uma largura de 10 a 50 metros, o rio tiver uma largura de 10 a 50 metros, a gente vai ter uma faixa ali protegida de, no mínimo, 50 metros. E aí, assim, a gente tem várias categorias, né? Nós temos, são 1, 2, 5 categorias, né? A categoria maior é, se o rio tiver acima de 600 metros, que são os rios principais do Brasil e tal, os mais caudalosos, volumosos, vai ter uma faixa mínima de proteção de 500 metros, que não deve ser ocupada, desmatada, construída, salvo as excepcionalidades já dispostas na legislação ou aqueles casos que, historicamente, já foram ocupados, né? A gente está falando de intervenções a partir da criação dessa lei. Se a gente pensar em o que é proibido e o que é permitido. Não que áreas de planície de inundação que, historicamente, estão ocupadas, né, algumas décadas, estão dentro dessa faixa marginal de proteção. Estão, sei lá, a 50 metros do rio, dos rios que têm 15 metros de largura. Não que isso impeça o fato de estarem irregular com o Código Florestal e ainda assim serem áreas de risco de inundação. Uma coisa não está associada à outra. Uma coisa é a regularidade de acordo com as normas ambientais, outra coisa é a adequação, né, ou a vulnerabilidade daquele terreno aos processos de inundação, né, que podem vir a se tornar, ser chamados de desastres hidrológicos, né, desastres de inundação. Depende de que maneira isso atingir a população que ali habita. E, em termos gerais, as faixas de APP de lagos e lagoas, a gente tem ali um mínimo de, em áreas urbanas, né, 30 metros de proteção, em áreas rurais, 50 metros de proteção. E aí, aqui tem a pergunta, né, por que proteger a vegetação ao redor dos cursos d'água? Acho que a gente já, né, deixou claro isso aqui, mas aí vai para vocês depois. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são notícias, são informes, não tem nada de... Não é que não tem nada, né, mas não tem um objetivo essencialmente científico ou de estudo, mas que traz notícias. Por que é importante proteger? Qual a interferência? Ou como é que isso atinge o nosso dia a dia? Ou como é que isso atinge a população? Né? Então, eu trouxe uma notícia aqui de uma seca, né? De uma degradação da nascente de um córrego em Tocantins. Por que ele ficou sem água? Né? Os próprios moradores, qual a justificativa que eles dão para isso? E aí depois eu vou pedir para vocês verem, aqui tem um linkzinho, vou mandar o documento para vocês lerem essas notícias, elas são bem curtinhas, não é nada muito pesado, não, para pensar nesses exemplos, né? E aqui, desmatamento no cerrado pode fazer reservas de água do país secarem. E aí, aqui também fala especialmente de nascente, mas a gente vai ver também, pode ser utilizado como exemplo de um outro tipo de terreno de APP que a gente vai falar lá na frente. E aqui uma notícia aqui do Rio, que uma das estratégias de conservação, a SEDAI, a companhia, era, né, agora vai mudar o nome, já mudou, era a Companhia de Água aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, uma das principais estratégias de recuperação do recurso hídrico era o quê?
o reflorestamento ao longo dos rios, né? Justamente apoiado em todos os processos e condições aqui que a gente já falou. Foi. Um outro tipo de terreno, o meu negócio do Zoom tá me atrapalhando muito, sai daí, né? Ué? Eu parei de compartilhar porque minha tela travou, né? Vamos voltar. A mesma coisa, chegou uma determinada hora, semana passada aconteceu a mesma coisa. Ele simplesmente fala, não quero mais. Não quero mais que você apresente. Vou dar um recarregar aqui. E aí eu vou aproveitar e dar uma olhadinha aqui na sala, que eu estou sem ver vocês. Ok. Voltou aí para vocês? Voltou, Lucas? Voltou sim. Agora que apareceu para mim. Então, o outro terreno, que é o inciso 5º, e aí ele já deixa um pouquinho de lado essa ênfase nos recursos hídricos, e fala que os terrenos com declividade, né, também são áreas que devem ser terrenos cuja a floresta deve ser protegida. Para quê? Para se evitar, né, algumas repercussões da retirada dessa cobertura vegetal. Então, aquelas encostas, ou parte das encostas, que são as encostas, esses terrenos que têm alguma declividade. Mas aí, especialmente, as encostas, esses terrenos declivosos, que tenham declividade superior a 45 graus, o que equivale a 100%, e aqui embaixo a gente tem uma projeçãozinha, né, de um triângulozinho, para mostrar qual é a declividade. A declividade é esse ângulo da inclinação desse segmento que está em amarelinho. Aqui a gente tem 3 segmentos nessa encosta. A gente tem um segmento, né, aqui mais rebaixado, uma declividade menor, né, com inclinação menor, então a declividade vai ser menor. A gente tem aqui um segundo segmento, que tem um outro triângulo bem pequenininho, né, que tem uma inclinação um pouco maior, e a gente tem ali, onde ele colocou o nome de ponto cotado, um outro triângulozinho que mostra uma outra feição de declividade, né? Um outro nível de declividade. Então, a gente vê que no mesmo conjunto, na mesma unidade de relevo, né? No mesmo componente de relevo, a gente tem segmentos diferenciados de declividade. Mas aí, o que é considerado APP, né? Qual vai ser considerado? Se em algum desses segmentos dessa encosta, né, tiver uma declividade maior que 45%, e aí, para a topografia, né, para quem lida com declividade de terreno, 45% equivale, 45 graus equivale a 100%, que é o máximo que pode ser ocupado, por isso que é 100%. Não existe 110% de inclinação, porque 100% é a porcentagem máxima de inclinação, ou seja,
só dá para intervir, talvez nem ocupar, né, mas intervir, de retirar, de fazer algum manejo desse solo, no máximo até 45 graus de inclinação. Acima disso, pela própria logística, é meio complicado, né? Vai resultar em repercussões que a gente não vai querer. E uma das principais dela é se retirando essa cobertura vegetal, esse terreno fica exposto aos processos erosivos, a entrada maior, a infiltração de maior volume de água mais rapidamente, e isso pode resultar ou pode deixar mais suscetível à ocorrência do que a gente chama de movimento de massa, que é o movimento da massa desses sedimentos, da massa desse solo. Em outras palavras, são os deslizamentos. E aí, dependendo do tipo de material, tem outros nomes. Mas vamos aqui, né, se ater à questão do movimento de massa como a retirada, né, o deslizamento desse grande volume de material, principalmente porque esse solo, essa superfície vai estar exposta. E pode ser que uma superfície exposta, um material menos resistente, material que eu falo, né, a rocha, o solo e sedimentos que estão nessa superfície estão diretamente expostos aos processos de erosão e de transferência por declividade, né? Tem uma possibilidade maior de acarretar esses movimentos de massa e, com isso, colocar em risco, né? Não só a qualidade ambiental do ambiente, do terreno, como também a própria população humana. Então, para além do próprio Código Florestal, justamente por também estar associada a uma questão de segurança, de proteção, de defesa civil e proteção, para além do Código Florestal, a gente tem outras diretrizes, outras normas que falam especialmente da proteção dessas encostas. Por que é importante, deve ser enfatizada a proteção dessas encostas? Então, aqui a gente trouxe a Constituição Estadual, aqui especialmente no Rio de Janeiro, mas cada estado, né, pode ter o seu instrumento específico, que justamente retrata, reforça, estimula a proteção e reflorestamento das áreas degradadas, principalmente, especialmente, a proteção de encostas, pela questão da segurança e dos recursos hídricos, pela questão também de segurança hídrica e manutenção da sobrevivência, né? E enfatizando a questão da permanência da cobertura vegetal, da ênfase no reflorestamento, né, para aqueles terrenos que já foram desflorestados, foram desmatados, né? E aí, só para enfatizar que, embora não esteja totalmente associado à questão do recurso hídrico, está associado com uma questão muito importante, que é a questão da própria segurança das populações, né? Aqui a gente tem que isso é válido tanto em encostas rurais, encostas urbanas, encostas que já estão degradadas, encostas que têm um nível de conservação adequado, aceitável, né, considerável. Então, toda encosta, né, que esteja nessa característica de inclinação, ela não pode ser, de maneira alguma, sofrer intervenção, modificação da sua superfície. O corte da encosta, né, que a gente é um termo tão recorrente, principalmente para quem vai fazer a obra. Não, vou cortar essa encosta aqui, esse talude, né, esse paredão, vou cortar aqui para ganhar um pouquinho do terreno. Vou aumentar, e aí você aumenta essa inclinação, aumenta essa declividade, e com isso aumenta os riscos de acontecer os processos de movimento de massa, os processos de deslizamento, os processos de rolamento do bloco rochoso que faz parte dessa encosta. Eu acho que justamente por ser uma questão tão associada à segurança, à questão de defesa civil, e que acarreta um tipo de risco que é mais rapidamente, mais diretamente perceptível, as encostas dentro do que se chama de APP, elas são, de fato, as menos propensas à ocupação, à intervenção, de maneira geral, né? Claro que em algumas condições, né, principalmente nas áreas mais densamente ocupadas e urbanas, é a alternativa habitacional que sobra a determinados grupos de população.
Mas é justamente por ser um terreno que tem esse apelo de segurança muito grande, né? O apelo de segurança, ou seja, o controle por normas de segurança e defesa civil, ele ganha mais força, talvez, do que o controle por justificativas ambientais. E aí, no sexto inciso, ainda falando, eu estou meio que, né, continuando aqui, porque a gente tem que chegar aqui ao 11º inciso hoje. A gente está no sexto, mas a gente vai ver que algumas coisas já foram demonstradas aqui. E aí eu já peço desculpas aí aos meninos que me ajudaram a fazer o material, porque assim, eu realmente tinha bastante material, que eu vou até enviar para os alunos do minicurso o mais completo, né? Mas aí eu dei uma enxugada justamente para fazer os pontos principais de acordo com o tempo que a gente tem aqui, né? Então, no sexto inciso, outro terreno que é definido como APP, que não pode intervir, não pode construir, são as restingas, e as restingas entendidas como função, né, de fixar dunas ou estabilizar mangues. E aí, no próximo inciso, os mangues, né, o manguezal também vai ser um terreno ou um ecossistema, né, que também vai ser caracterizado como área de preservação permanente. E o que são as restingas? A gente tem o entendimento de restinga enquanto ecossistema, enquanto formação, né, enquanto formação vegetal, e aqui a gente trouxe o entendimento da restinga do ponto de vista geomorfológico, interpretação a partir das características do terreno, que vão estar totalmente associadas à presença da vegetação, né? A vegetação de restinga, ela é muito característica peculiar às condições do terreno. Não existe vegetação de restinga se não tiver o terreno de restinga. Então, uma está muito associada à outra. Então, a gente trouxe aqui a definição mais reforçando os aspectos mais do terreno, da área. Então, entende-se como restinga aquele depósito arenoso paralelo à linha de costa. Então, já são terrenos que têm uma determinada composição granulométrica, composição de material, predominantemente areia, e que estão numa localização próximo à área costeira, de forma geralmente alongada, porque vai seguir geralmente a linha do mar, vai seguir geralmente a linha de costa, né? Vai se distribuir paralelamente a essa linha de costa, justamente porque o seu terreno ele é criado de acordo com a intervenção, de acordo com a influência do mar, né? O mar avança sobre a praia, sobre a linha de costa, ou seja, ele adentra, a água do mar adentra essa parte de praia, de linha de costa, e vai depositando alguns sedimentos arenosos, vai participando na composição dessa superfície, fornecendo alguns elementos de salinidade. Então, por isso, ele vai ter essa composição arenosa e essa espacialidade, essa distribuição espacial mais alongada, porque vai ser paralelo, vai seguir a linha de costa, a linha do mar. E esse terreno é produzido pelos processos de sedimentação, né, costeira, justamente o mar, ele vai variando o seu nível, né, e vai deixando sedimentos de origem costeira e marinha nessa superfície continental, com cobertura vegetal e mosaico, né, com uma cobertura vegetal distribuída, né, com uma aparência de mosaico, né, de pequenos fragmentos, encontradas em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, de acordo com o estágio de desenvolvimento dessa vegetação, um extrato mais herbáceo, né, de vegetações medianas, né, que aflora, na verdade, vegetações mais rasteiras, né, que tem esse caráter mais herbáceo mesmo, herbáceo de erva, né, arbustiva, alguns tipos de árvores, alguns tipos de arbustos e alguns tipos de árvores. Este último, né, as árvores mais interiorizadas, ou seja, já na faixa de limite entre o fim da restinga e o início de outros tipos de ambiente que tenham uma formação, uma composição predominantemente de processos mais continentais. E o que diz o CONAMA? Por isso que a gente sempre vai lá no CONAMA. Por quê? Nossa, o Código Florestal, na década de 30, 34, falava de floresta, especialmente na área urbana. Tinha restinga? Não tinha restinga. Mas aí é uma área ambientalmente muito relevante ambientalmente, só que por ser localizada na área costeira,
tem outras características. Então, apareceu lá no código, nos códigos mais recentes, dos códigos florestais mais recentes. E, mesmo assim, não foi plenamente definida, tem algumas lacunas na sua interpretação. Então, o CONAMA faz o quê? Ele vem complementar essas lacunas, vem dizendo, né, vem detalhando como é que é restinga, por que tem que ser protegido, qual exatamente a faixa que tem que ser protegida. Então, o CONAMA, né, o órgão responsável por complementar essas diretrizes sobre a PP, principalmente nessa CONAMA 303, associa o ambiente de restinga, determina a proteção desse ambiente em duas situações, né? Fala de 2 casos de proteção. Em faixa mínima de 300 metros, medidas a partir da linha de pré-amar máxima, que é a cota altimétrica máxima, que é estabelecida principalmente pela Marinha. Então, cada região tem um limite, tem um desenho já do que é essa linha de pré-amar máxima. Né? Já tem esse limite espacial. Né? Aqui até tem um exemplo aqui, nesse caso dessa restinga, até onde iria essa linha de pré-amar. Então, já é um limite, um polígono definido já pela Marinha. E em qualquer localização ou extensão, ou seja, independente se é esses 300 metros de pré-amar ou não, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Então, é mínimo de 300 metros, a partir dessa linha de pré-amar que a Marinha estabelece, e em qualquer localização, para além desses 300 metros, quando tiver vegetação. E a função dessa vegetação é para estabilizar as dunas, que é esse material, que é composto desse material arenoso, ou que funcione também como estabilizadora de mangues, auxiliando a existência também do mangue. E aí a gente trouxe aqui algumas observações, né? Que mais ou menos que eu falei, para além de 300 metros, é necessário que possua essa cobertura vegetal. E aí eu vou colocar isso, mandar isso para vocês, junto com as outras informações, né, que talvez tenham sido suprimidas, nesse material que a gente vai encaminhar. É mais um detalhamento, né? Justamente porque no Código Florestal, a restinga, assim como o manguezal, esses ambientes costeiros, eles foram talvez um pouco negligenciados. E por isso mesmo, a importância das resoluções 303, 302 também, mas especialmente 303, que detalha melhor esses ambientes costeiros, principalmente inclui a questão da duna, como também um ambiente costeiro, que é considerado como APP. E aí também vou mandar para vocês, assim como no outro caso, alguns exemplos aqui de notícias e informes mais atuais, né? Como as restingas têm sido atacadas, ocupadas, e qual a importância delas, né? Como é que tem sido a resistência a esses processos de degradação. Principalmente, retomando lá que a gente falou lá no início, esses casos de revoga 303, volta com a 303, né? Revoga a resolução CONAMA, volta com a resolução CONAMA. E a grande lacuna que isso ia deixar, se realmente essa resolução 303 fosse anulada, é que esses ambientes costeiros de restinga e manguezal não são devidamente esclarecidos no Código Florestal, e outros ambientes costeiros, como duna, não são sequer incluídos no Código Florestal. Então, assim, a 303 traz algumas definições de proteção de algumas áreas que não existem no Código Florestal. Por isso mesmo, a relevância de se manter essa resolução 303 ativa, válida. E aí, também, na mesma vibe aí, né, como eu falei, de ambiente costeiro, que não é totalmente contemplado no Código Florestal, a gente tem no artigo 4º, inciso 7º, que os manguezais também são áreas de preservação permanente. E o manguezal é entendido como o quê? Né? Como um ecossistema de grande importância, com a relevância ambiental do manguezal. Primeiro, a sua função ambiental. Pela sua localização, é o quê? Na faixa de transição entre ambientes costeiros e ambientes continentais. É no fim, geralmente, né? No fim de algum sistema fluvial, né?
né, uma proximidade, uma participação da água que provém desse sistema fluvial, dessa água doce também, e principalmente participação o quê? Dos ambientes marinhos, da sedimentação marinha. Então, esse ambiente de transição entre os processos continentais, fluviais, e os processos costeiros marinhos. Então, vai ter ali a interferência de ambos os tipos de processos, e ambos os tipos de materiais e composições químicas, e por isso mesmo, o tipo de vegetação que vai se desenvolver nessa condição específica de terreno, que vai ter um sedimento específico, né? Vai ser lá o fim de um rio, onde a capacidade desse rio de fazer transporte de sedimentos já está bem fraca. Então, o tipo de sedimento que ele vai transportar e sedimentar vai ser um sedimento mais fino, mais leve, que é o que a gente chama de argila, que é a fração menor de sedimento que a gente tem nas classificações de tamanhos, né, de granulometrias de dimensão de sedimento. E também vai ter a participação da variação da maré. Então, por hora da hora vai estar, né, em alguns momentos a maré vai estar mais cheia, a maré vai estar, né, mais alta e vai estar mais baixa. Então, essa variação da maré também vai variar a salinidade e, principalmente, vão ser terrenos que vão ter a participação, né, vão estar constantemente encharcados, molhados, com grande nível de umidade. Isso vai afetar o tipo de sedimento, material, solo que vai se desenvolver. E esse solo, esses terrenos, nessas condições específicas, vai alterar, vai afetar o tipo de vegetação capaz de se desenvolver nesse tipo de terreno. Então, ele é um ambiente de transição e, pela vegetação que se desenvolve nele, são os manguezais, tem a função ambiental de atuar como filtro na retenção desses sedimentos, né? Justamente como se fosse uma barreira de floresta, uma barreira de vegetação que vai ser, né, uma proteção para esses processos de maré. Então, vão atuar como protetores da estação erosiva costeira da maré. Vai atuar também como essa vegetação superficial para fixar esses sedimentos, né, superficiais, para fixar essas terras, mais uma vez, atuando no impedimento ou na diminuição, na redução dos processos erosivos dessa linha de costa, e pelas suas condições químicas, de salinidade, de umidade, de nutrientes. Eles têm as condições ideais para a reprodução dos animais marinhos, né, os peixes, moluscos, espécies muito específicas que estão associadas a, sobretudo, atividades produtivas, né, da comunidade, geralmente das comunidades locais costeiras, né? É a pesca, é a carcinicultura, né? A criação de... Gente, como é que é o nome? Caranguejos, esqueci. Então, tem muito a ver com o modo de vida e atividade produtiva dessas populações locais. E aí, o que diz a lei? Né? O inciso 3 lá do quarto parágrafo do Código Florestal fala. Quarto parágrafo, não, do quarto artigo do Código Florestal fala. O que é o manguezal? É um ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formados por várzeas lodosas recentes ou arenosas, né? Que geralmente essa parte do terreno, né, esse fundo mais argiloso mesmo, mais lodoso, os quais se associa predominantemente à vegetação natural conhecida como mangue. Então, lá no Código Florestal já fala, o manguezal é a vegetação? É a vegetação também. Mas o que é protegido? É o ecossistema. O ecossistema é a conjunção do terreno com a vegetação. E aí, essa vegetação conhecida como mangue, que tem influência fluvio-marinha, dos processos fluviais, dos processos dos rios, marinha, dos processos costeiros, dos processos da variação da maré. Típica de solos limosos, de solos com limo, solos lamosos, né? com lama, com argila, de regiões estuarinas, que já esse finalzinho ali
do rio, em condições de fluxo mais tranquila, né? Com condições de fluxo que vão permitir uma deposição, uma sedimentação desse material mais fino, argiloso, ali do finalzinho do rio. E com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre o Amapá e Santa Catarina. Ou seja, entre toda, né, abrange toda a área costeira do Brasil, né? E aí, só para ilustrar, né, a vegetação típica de manguezal, claro que a gente tem vários tipos de mangue, né, mas essa é uma foto representativa, e justamente tem essa a aparência, né, com essas raízes suspensas, justamente já demonstra o quê? A variação de água. Em época de cheia, né, ou em época de maré enchente, né, em momentos de maré enchente, essa água, esse nível de água, ele vai subir e vai atingir, né, vai completar totalmente aí essas raízes aéreas, ou quase que totalmente, em épocas de vazante, em fases de vazante, que a maré não esteja tão cheia, essas raízes vão ficar suspensas, ou até mesmo alguma parte desse manguezal vai perder todo, né? Não vai ficar submerso, né? Mas justamente por ser um terreno característico, com cobertura mais argilosa, mais fina, a umidade vai ficar retida nesse terreno e vai ficar com essa aparência mesmo de lama, né? De um terreno mais encharcado, né? De um terreno mais difícil de se caminhar, né? Mas que vai ter as condições ideais para a gente ir lá fazer uma caminhada? Não. Ideais para se construir alguma coisa, alguma estrutura? Muito menos. Mas ideais o quê? Para o desenvolvimento de várias comunidades biológicas, não só da vegetação, como também de moluscos, de caranguejo, né? de vários elementos da fauna ali, costeira e marinha. E aí, só para exemplificar, né? O Código Florestal fala também de outros compartimentos que não são necessariamente integrantes do que o Código Florestal nomeia como manguezal, mas são compartimentos que fazem parte desse ecossistema, né? E que também são passíveis, ou são caracterizados não por sua proteção total e absoluta, mas por uma proteção, dizer, uma proteção parcial, né, que são os apicuns e os salgados, e que dentro do Código Florestal, não no artigo 4º, mas em outros artigos, que fala de desenvolvimento de atividades sustentáveis em determinados ambientes, que prioriza essas áreas de apicum, chamado de apicum e salgado, que é como se fosse uma complementação do manguezal, reforçando a necessidade de se desenvolver atividades sustentáveis. Quais são essas atividades sustentáveis? Ou melhor, a necessidade de se permitir o desenvolvimento de atividades sustentáveis. Quais são essas atividades sustentáveis? As atividades sustentáveis atreladas principalmente ao modo de vida das populações locais, das comunidades locais, principalmente a pesca, carcinicultura, né? A caça do caranguejo, coleta do caranguejo, e de vários outros moluscos, enfim. Mas priorizando esse aspecto sustentável, e não de permissão, né? De ocupação total, intensa, dessas áreas de apicum e salgado. E aqui só, do lado direito, né, a gente tem aí a distribuição em vermelhinho ao longo de toda a costa brasileira do manguezal. Então, é um tipo de APP que, para além da sua relevância ambiental, atinge muitos dos estados, muitas das áreas brasileiras, né? Muitas das cidades e estados brasileiros. Então, é um ambiente, principalmente por estar na área costeira, está muito suscetível a quê? As intervenções, as construções, as modificações, e justamente por isso merecem sim, devem sim, integrarem as leis e normas de controle ambiental. Não só o Código Florestal, mas como o Código Florestal, como eu falei, tem determinadas... não contemplou totalmente todas as questões específicas das áreas costeiras, merece sim uma normativa específica de área costeira, que por enquanto tem sido essa resolução 303. E em níveis estaduais, pode ser que tenham outros instrumentos. Estou falando
numa regra mais geral, né? Mas pode ser que em nível estadual haja controles mais específicos sobre, não sei, o manguezal do Rio de Janeiro, o manguezal da Bahia, o manguezal do Ceará. A gente está falando aqui de normas federais, né? Inclusive, se vocês conhecerem alguma lei mais específica, de acordo com a sua cidade, o seu estado, se vocês não forem do Rio de Janeiro, até sendo do Rio de Janeiro, mas se conhecer alguma lei específica sobre um determinado ambiente, um determinado tipo de APP, estando ele ou não no Código Florestal, manda para a gente, né? Que aí a gente fica sabendo mais e já inclui na próxima turma. E um outro tipo de terreno que é considerado também área de preservação permanente são as bordas dos tabuleiros ou chapadas. E aí, tabuleiro e chapada já diz, não fala assim, não tenta dizer que é vegetação, não tenta dizer que é um tipo de ecossistema. Tabuleiro e chapada é a forma de relevo, é a forma do terreno. Até a linha de ruptura do relevo em faixa nunca inferior a 100 metros. Eu poderia escrever em faixa mínima, como está escrito os outros, né? Mas para que vamos facilitar? Vamos dificultar. Em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. Então, para quem não tem a imagem, né, de uma chapada de um tabuleiro, tem a imagenzinha, que é exatamente essa unidade, essa forma de relevo soerguida, né, de topografia positiva, ou seja, né, tem uma altimetria, uma topografia elevada, e tem esse nome de tabuleiro chapado, porque o seu plano é bem chapadão, né? O seu topo é bem plano, é bem chapado. E justamente por isso, as suas bordas, ou seja, a sua lateralidade, é bem abrupta, como se fossem esses paredões, né? Bem inclinados, bem verticalizados. E justamente por ter essa forma, né? Aí a gente tem uma outra imagem, mais do perfil do que é um tabuleiro, do que é uma chapada, né? Justamente fica bem marcado que o seu limite, né, lateral tem essa questão da declividade muito forte. Então, o que é um tabuleiro e uma chapada em termos geomorfológicos também, mas que está definido no CONAMA. Na CONAMA, né? Na resolução. Então, tabuleiro chapada é uma paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a 10%, ou seja, não tem, o seu topo é essa coisa mais regular, mais planificada. Aproximadamente 6 graus, superfície superior a 10 hectares. Terminada, e o que é mais importante para a definição dessa área, desse tipo de terreno, como importante para se preservar, essa borda, esse limite lateral, é porque ela termina de forma abrupta, nesse formato de escarpa, esse paredão, essa lateralidade, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de 600 metros de altitude. E aí, o que diferencia chapada de tabuleiro é que a chapada é a mesma formação, mas que tem uma altimetria superior a 600 metros, e o tabuleiro é a mesma formação com uma altimetria, né, uma altura menor que 600 metros. Claro que em composição, dependendo da sua localização, sua região, vai ter uma composição diferente, mais arenítica, de mais areia, menos areia, né? A composição do material vai ser diferente. Mas em termos de forma, é isso, essa forma com topo plano até 600 metros. Tabuleiro, acima de 600 metros, chapada. E qual a justificativa de proteger esses terrenos, né? E aí eu trouxe essa imagem para a gente ter esse imaginário, né? Recorrer, como é que é mesmo, chapada? Peraí, deixa eu lembrar lá do Globo Repórter, se eu não conheço. Então tem esse aspecto. Mais uma vez, embora no texto do CONAMA, na definição, nas fotos, não apareça diretamente a questão do recurso hídrico, o próprio desenvolvimento, a própria justificativa de proteção desses terrenos é para se evitar o desenvolvimento de processos erosivos que venham degradar, danificar, né, atingir tanto o recurso, né, da superfície, o recurso solo, quanto também o recurso hídrico, afetar as condições de escoamento superficial e infiltração.
Então, aqui nesse esqueminha, né, da chapada, a gente tem aqui esse topo mais plano, e as suas bordas, justamente por ter essa ruptura muito abrupta, é justamente o ponto, a área, o segmento, pela sua alta declividade, que está mais sujeito aos processos erosivos. Porque a erosão, né, essa desagregação do material superficial do terreno e a sua transferência por fluxos hídricos, ou seja, pelo escoamento da água, ela necessita a força motriz disso. Claro que tem que ter a água escoando, tem que ter a precipitação, né? Tem que ter a água escorrendo por sobre o terreno, mas para ela escorrer, ela precisa de uma inclinação. E quanto maior a inclinação, quanto maior a declividade, mais atuante, mais potente, vamos dizer assim, é o potencial de destruição, né? Mais se faz sentir o potencial da gravidade. Então, quanto mais abrupto, mais íngreme, maior força vai ter esse fluxo hídrico erosivo. Então, se a gente retira essa cobertura vegetal, que está justamente nessa borda como proteção, a gente acelera, intensifica todos os processos erosivos. E aí a gente modifica também todos os processos de infiltração, percolação e chegada desse volume de água infiltrado nas partes mais profundas e subterrâneas, né, para atingir essa freagem. E, para além disso, a gente aumenta o volume de sedimento e vai estar sendo transferido nessa superfície e vai atingir as partes mais rebaixadas dessa paisagem, as partes mais rebaixadas desse terreno, que, em última instância, qual a linha de menor profundidade dos vales, dos terrenos? Vai ser justamente a linha, o caminho onde vão passar os cursos d'água. E aí, exatamente para lá que vai se encaminhar todo esse volume de material que vai ser erodido, transferido, depositado nesses canais fluviais, causando, assim, o assoreamento, ou possibilitando o assoreamento. Ainda, falando de declividade, ou de feições relevos, né, que são, por suas características fisiográficas, né, se caracterizam como áreas de preservação permanente, no inciso 9, a gente tem os terrenos que são caracterizados como topos de morros, montes, montanhas e serras. Diferentemente da chapada, que a característica principal dela é esse topo mais plano. É o topo que é protegido? Não ele todo, mas a faixa ali de ruptura dele, né? A faixa mais próxima ali à sua lateralidade, justamente porque a lateral que é mais suscetível aos processos erosivos. Já aqui nos topos de morros, montes, montanhas e serras, são feições que não têm esse topo tão planificado, mas que por terem papel de divisores de água, divisores de drenagem, né? Serem os pontos culminantes de algumas áreas, e por isso mesmo serem, né? Tem esse papel de divisor de águas, também merecem a proteção da vegetação dos seus topos, nas partes mais altas, né? Nas partes limites da sua topografia, justamente para possibilitar não só a proteção do solo, a proteção das florestas e de todos, né, toda a comunidade biológica, né, a fauna e a flora que estão nessa região, como também para permitir com que os processos de infiltração, percolação e alimentação do lençol freático sejam resguardados. Então, no inciso 9, são consideradas APPs os topos de morro, sendo onde termina e começa um topo. O que é um topo? E aí, o Código Florestal traz uma definição bem matemática do que é isso. E aí, os estados, os municípios, os órgãos ambientais mais específicos, mais localizados, vão fazer normativas de como cada localidade vai reconhecer o que é o topo de morro característico da sua paisagem, da sua região. Mas, de maneira geral, se delimita a partir da curva de nível
ali da altimetria, né, correspondente aos 2/3 superiores, aos 2/3 da altura mínima da elevação em relação à base, mas em morros, montes, montanhas e serras, ou seja, naqueles tipos de relevo, com uma altura mínima de 100 metros, uma inclinação média, uma inclinação maior que 25 graus. Então, os morros, montanhas e serras que não tiverem essa inclinação mínima de 25 graus e não tiverem uma altimetria, uma altura, né, um desnível altimétrico mínimo de 100 metros, não vão ser caracterizados nesse tipo de APP. Isso não exclui que possam ser caracterizados em outros tipos de APP, de declividade, por exemplo, ou se forem morros, né, encostas, que tenham curso d'água, de faixa marginal de rio, por exemplo. Aqui, em casos específicos, é acima de 100 metros, esse morro, monte, serra. E tem uma declividade maior que 25 metros, os 2/3 finais, os 2/3 de topo, é considerado topo do morro. Então, não pode intervir, não pode tirar a vegetação, não pode construir. E qual é o limite que define, né? Qual é essa elevação? Ele é determinado pela planície adjacente, ou por um espelho d'água, ou nos relevos ondulados. Aí vai ter uma imagenzinha que a gente vai exemplificar isso. Pela cota do ponto, né? Pela cota altimétrica, pela curva de nível do ponto de sela mais próximo da elevação. O ponto de sela é o ponto central de uma depressão. E aí, como é que é isso? Aqui a gente tem a ilustração aqui desse morro aqui à direita, né? Nesse traçadinho marrom, né? A gente tem aqui uma forma de relevo com esse mínimo de 100 metros, né? E uma declividade maior que 25, no mínimo 25 graus. Então, a gente vai pegar essa altimetria, né, 100 metros, 110 metros que seja, e esse terço final vai ser considerado o topo de morro. E o que é o ponto de sela? Ponto de sela é, nesse conjunto, a gente está analisando aqui nesse esquema, a forma na sua individualidade. Mas pode ser que seja um conjunto de morros. E aí, qual vai ser o limite zero para a gente considerar? Onde é o zero e onde vai ser os 100 metros de altimetria, os 150 metros de altimetria? Vai ser entre essas duas áreas de morro, essa parte mais deprimida, o fundo dessa área de depressão, que vai ser o zero para a gente poder considerar topos, é zero. Então, esse da direita aqui tem 70 metros. Então, não se enquadra nessa definição de APP. O da esquerda ali tem 150 metros. Pode ser que o mesmo terreno, ou uma mesma área, se enquadre mais no tipo de APP. Vai depender muito das características fisiográficas desse terreno. O que tem? Se é declivoso, se está nesse terço final do topo de morro, se tem rio, se tem nascente, né? Geralmente, nos topos de morros também tem nascente. Então, assim, as regras de proteção, na verdade, elas podem até se sobrepor e se acumular, né? E aí, como eu falei, a gente trouxe aqui um procedimento de medição, uma informação sobre como se identificar a partir do exemplo aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro, a Resolução 93 de 2004, do Instituto Estadual do Ambiente, do INEA, que define como é que se mede esses 2/3, esse terço final aí do topo de morro. Pode ser que no estado de vocês, na cidade de vocês, tenham outro tipo de procedimento para conseguir identificar isso. Ainda nesse ramo aí, né, dos topos de morro, não dos topos, né, mas das áreas mais altas, a gente tem lá no inciso 10º, que consideram-se também APPs em zonas rurais ou urbanas, para o efeito desta lei, as áreas com altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. E aí não tem nem muito o que discutir. São principalmente as áreas montanhosas, as áreas serranas, a partir da cota de 1.800 metros de altimetria, 1.800 metros de altitude, área de preservação permanente, independente de outras características.
independente da vegetação, se tiver vegetação ou não. Até as fotos que eu trouxe aí, aqui é Serra dos Órgãos, à esquerda, no Rio de Janeiro. Ali eu esqueci o nome do monte, mas é no Paraná. Só para ilustrar, né, que as áreas serranas, elas também vão estar, vamos dizer, acumulando restrições ambientais. Vai ser declividade, vai ser a localização acima de 1.800, dependendo, também vai ter nascente, vai ter rio, e aí esse tipo de terreno não tem nem muito o que argumentar. Passou da cota de 1.800, é APP, e não pode construir, intervir, enfim, fazer a modificação que for. E aí, como último inciso e último terreno caracterizado como APP pelo Código Florestal, a gente tem as veredas. E aí, meu Deus. E aí, o que diz a lei? Que lei? Código Florestal, especialmente, né? Podem ter outras que detalham mais. Considera-se APP em zonas rurais ou urbanas, para o efeito dessa lei, que o Código Florestal define, as áreas em veredas, a faixa marginal, ou seja, a faixa ao longo, a área ao longo, em projeção horizontal e com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Então, já traz para a gente que é no mínimo 50 metros, e aí, uma faixa marginal, então, ao lado é de um lado e de outro, e é um espaço que já se pressupõe que é permanentemente brejoso e encharcado, permanentemente atingido, né, ou com volumes de água, ou cuja umidade tem um alto teor. Aí aqui tem esse esqueminha, né, que representa uma vegetação característica desse terreno, e a vegetação é o tipo de vegetação que tem o nome de veredas, porque tem características específicas que só se desenvolvem nessas condições especiais de terreno. Então, tanto para uma lateral quanto para outra lateral, a faixa mínima de 50 metros de proteção. Opa. E o que é, como é que se define, como é que se caracteriza o que é veredas? Eu peguei, novamente, a definição lá do 303. Como a gente pode ver, a 303 é bem importante para a gente entender coisas sobre áreas de preservação permanente. Embora, né, a minha fonte aqui de definição seja uma fonte, um instrumento legal, seja a resolução, a normativa, traz características que enfatizam o quê? Os aspectos fisiográficos do terreno. Então, veredas é um espaço brejoso e encharcado que contém nascente ou cabeceiras de cursos d'água, onde há ocorrência de solos hidromórficos, né, que são formados pela presença de água, caracterizado predominantemente por renques de buritis do brejo. Renques, eu não sei qual é a região de vocês, se vocês utilizam essa palavra, né? Aqui no Sudeste a gente não usa muito, mas renques são fileiras, né? Fileiras de buritis do brejo, que é um tipo característico de vegetação desse tipo de terreno. E outras formas de vegetação típica. A mais típica, a mais representativa, são os buritis, que é bem essa vegetação aí que está na foto. E aí eu também trouxe, essa primeira definição é retirada da resolução CONAMA, ou seja, do instrumento legal, normativo, de direito ambiental, enfim, que traz uma definição que enfatiza a questão, né, da presença da nascente, de curso d'água e a presença da vegetação específica. E aí eu trouxe lá de um artigo que trata de geomorfologia, eu esqueci o nome do artigo, de 2011, que apesar de ser um texto de geomorfologia, reforça um texto, né, especialmente voltado para a geomorfologia, reforça também a importância da superfície, da cobertura vegetal desse terreno, porque o desenvolvimento de um está atrelado à existência do outro. É um importante ecossistema ribeirinho do bioma cerrado. Então, ribeirinho
necessariamente ele é desenvolvido ao longo de curso d'água, ao longo de área que tenha curso d'água, que tenha presença de corpo hídrico, localizado principalmente no Brasil Central, mais especificamente nas formações areníticas do Chapadão. Esse tipo de formação vegetal encontra-se associado às zonas de maior umidade no solo, próximas às nascentes dos rios do Cerrado. Em outras palavras, por que a vegetação específica são os buritis? Os buritis são vegetações que se desenvolvem em condições de terreno específica. Qual o terreno? É um terreno mais planificado, porque se desenvolve nos chapadões, no Brasil Central, no Planalto Central, que tem esses terrenos mais planificados. E aí, por isso mesmo, por ser planificado esse terreno, tem condições de infiltração, condições de entrada de água nesse solo, que são controladas pela condição desses solos, que são solos que têm características o quê? Areníticas, de areia. Se a gente pensar em areia, né? Areia, quando ela se junta, se a gente botar um monte de areia, né? Em um vidro, um aquário, né? A gente vai ver que, ainda assim, né? Se a gente preencher com água, tem poros, tem espaço entre esses grãos de areias. Embora a gente olhe, não veja esses espaços, entre os grãos de areias tem uma maior possibilidade de haver espaços vazios, que são os poros. Tem maior possibilidade de haver uma maior porosidade. Quanto maior a porosidade, mais espaço tem para ar e água passarem. Quanto maior a porosidade, maior a possibilidade de infiltração de água. Então, se a gente pega lá aquela paisagem que a gente mostrou há uns slides atrás, de Chapadão, aquela área do relevo soerguida, com esse topo mais plano, né, que tem essa superfície, né, que possibilita a infiltração, uma maior infiltração, uma infiltração considerável, né, de volumes de água, a gente tem uma condição propícia com que haja um maior volume de água chegando ao lençol freático. E fazendo com que, no fundo não, mas ao sopé desses chapadões, se acumule, né, um volume de água no lençol freático considerável. E esse lençol freático, ele vai virar o quê? Vai virar canal, vai alimentar outro canal, vai virar rio. E grande parte desses rios, eles vão ser ladeados, né? Eles vão ser, as suas margens vão ser compostas por esse tipo de vegetação, que é o buriti do brejo. Já diz o nome, né? Do brejo, dessa área encharcada, dessa área com bastante umidade, mas que só vai se desenvolver se tiver essas condições de terreno arenítica, que vai possibilitar uma maior infiltração, que vai possibilitar um maior volume de água nesse subterrâneo, nesse lençol freático, fazendo com que esses rios tenham água, né? Tem um volume de água mais frequente, mais perene ao longo do tempo, ao longo do ano, né? E qual a justificativa para proteger esses terrenos, né? Que exatamente não é a mesma foto. Essa foto aí eu peguei da notícia que eu coloquei no slide posterior. A gente pegar essa foto aí, que demonstra aqui embaixo, né? Aqui no primeiro plano, a gente tem as veredas, que é uma APP, por todas essas características que a gente já falou. Lá ao fundo, a gente tem o Chapadão, cuja borda também é uma APP. Então, eles se relacionam muito entre si, né? É a continuidade mais ou menos no mesmo ambiente. E aí, mais uma vez, né? Eu vou deixar lá para vocês, principalmente enfatizando a questão do chapadão, da vereda, e a proteção do chapadão e da vereda, não só pela proteção desse ambiente em si, desses terrenos em si, mas principalmente porque eles garantem a perpetuação, garantem a continuidade dos processos hídricos e hidrológicos e vão alimentar as principais nascentes do Brasil. Se a gente pensar no Planalto Central, é o grande, é o divisor central de águas do nosso território, né? Então, eu deixo aqui para vocês, né, essa indicação dessa matéria aí da BBC, como as raízes do Cerrado, as raízes das veredas, né? Levam água a torneiras de todas as regiões do Brasil.
E aqui um trecho, né, dessa reportagem, que trata especialmente sobre o Rio Francisco, né, enfatizando que o Rio Francisco está secando. Isso era, eu esqueci o ano, 2018, não é desse ano, mas é mais recente. Haverá cada vez menos água em Brasília e a cidade de São Paulo terá de aprender a conviver com racionamentos. Nossa, mas como é que o racionamento de São Paulo tem a ver com as veredas lá no Planalto Central? E aí, lendo um pouco, né, essa reportagem e associando que a proteção das veredas, né, não é só proteger as veredas, é proteger todo o sistema hídrico e hidrológico que ela faz parte, que ela mantém, a gente entende um pouco, né, o que o cerrado, ou o que os buritis, o que as veredas podem ter a ver com abastecimento de água, não especificamente da área central do país ou da área onde estão essas veredas, esses chapadões. E aqui, só para finalizar, né, reforçar alguns pontos aqui. O nosso mote principal, né, o nosso início lá da apresentação, foi principalmente para contextualizar, né, o que está aqui nesse esqueminha aqui dessas bolinhas, de que toda essa discussão aqui que a gente teve até hoje, juro que já estou finalizando, tá, gente? Vou trazer um pouquinho, mas estou finalizando. Tudo que a gente discutiu até hoje faz referência até as notícias, as atualizações da legislação ambiental, especialmente o Código Florestal e a Resolução 303, ali que se comunicam, até setembro, até outubro. Agora, em novembro, acho que não teve nenhuma atualização. Até o que houve em outubro de 2021. A gente está num momento, né, que vários setores da política, né, brasileira estão sendo revistos, reformulados, revogados, anulados, mas especialmente no setor ambiental, a gente tentou aqui atualizar o que a gente tem até hoje sobre o Código Florestal, e especialmente sobre APPs, o 4º artigo do Código Florestal. Infelizmente, a gente não consegue, nesse minicurso, abarcar o Código Florestal por inteiro. Mas, para quem tem interesse, indico que continue se atualizando, porque há uma tendência de que haja uma transformação, né? Não sei se ainda nesse governo, talvez desse governo, né, com a possibilidade de mudança de governo aí nas próximas eleições. Então, assim, até o final desse governo, acredito que possa ter algum tipo de modificação em tudo que a gente conversou até agora. Eu tenho esperança que não para pior, mas fiquemos atentos. Aí eu vou interromper aqui o compartilhamento, voltar lá para a sala, que eu abandonei vocês. E finalizar aqui e agradecer a participação de vocês nesses 2 sábados, né? Sábado passado de feriadão, e esse sábado agora. Agradeço por vocês terem se inscrito, terem participado. A gente tem uns minutinhos, na verdade já acabou, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, né? Eu acho que o Lucas pode parar a gravação, que aqui acabou o conteúdo. Vai ser encaminhado para vocês a apresentação completa. O link do vídeo da semana passada a gente já tem, vai encaminhar hoje, e o link do vídeo de hoje, possivelmente aí nos próximos dias, né? Que tem que esperar um pouco renderizar, não sei se a gente consegue fazer entre hoje e amanhã. E é isso, gente. Finalizo. Para quem quiser, tiver interesse de entrar lá no grupo do Telegram, ou no grupo não, no canal do Telegram,